Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre ensaios enzimáticos, que também fazem parte dos ensaios in vitro. E alguns pontos que são ressaltados aqui é que a maioria dos experimentos na pesquisa são fenotípicos, ou seja, eles detectam o efeito fenotípico do medicamento ou do candidato à droga em células ou em animais de laboratório ou em seres humanos, mas eles não investigam diretamente o mecanismo da ação desse medicamento. E uma outra abordagem é começar a investigar um composto mecanisticamente, principalmente por ensaios enzimáticos, para a gente começar a descobrir que rota bioquímica está sendo afetada, ou que enzima está sendo afetada por esse possível candidato a medicamento. Então, nós temos enzimas, receptores e proteínas estruturais que podem estar envolvidas no mecanismo de ação de um composto. Então, eu posso ter, por exemplo, uma enzima de um parasito que degrada um substrato importante para esse parasito, e o meu composto teste pode inibir a atividade dessa enzima, e esse pode ser o mecanismo de ação envolvido na atividade antiparasitária. Então aqui nós temos células em um animal e do outro lado nós temos as enzimas. Aqui nós temos os ensaios fenotípicos. Então, por exemplo, nas células nós vamos identificar diretamente a inibição de crescimento celular, produção de citocinas, se for células do sistema imunológico, a morte celular programada, a apoptose, ou outros tipos de morte celular. Aqui no modelo animal nós podemos investigar, por exemplo, a dose letal, que mata diretamente o animal. Nós podemos investigar o efeito do composto na parasitemia, o efeito neuroprotetivo nos estudos neurológicos com modelos animais. Esses são os ensaios fenotípicos. E com as enzimas, por exemplo, nós podemos investigar a inibição ou disrupção de processos celulares a nível enzimático. Aqui nós temos descoberta de drogas baseadas no alvo, ou Target-Based Drug Discovery em inglês. E existem essas duas abordagens, como eu mencionei. A primeira delas e mais tradicional é investigar primeiro os ensaios fenotípicos, depois os ensaios baseados em alvo biológico, depois que eles foram validados por ensaios fenotípicos e depois os ensaios clínicos. Existe uma outra abordagem, uma outra escola de pensamento que preconiza primeiro os ensaios baseados em alvo. Então, eu vou escolher um alvo molecular daquele parasito ou daquela doença, daquele câncer, daquela doença inflamatória, e depois que eu validar um composto como sendo ativo, como sendo um hit aqui nesse alvo, ele passa para ensaios fenotípicos em células, em animais de laboratório e posteriormente para ensaios clínicos. Então aqui nós temos esquematizado a inibição da atividade enzimática. O que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína que na maioria das vezes vai degradar um substrato para gerar um produto útil para as células, ou então ela vai degradar algo tóxico e transformar em algo inócuo. Então, aqui nós temos essa primeira enzima, nós temos o substrato, ela vai processar esse substrato. Agora nós temos o substrato processado. Essa outra enzima da mesma via metabólica vai processar esse substrato e vai gerar um outro substrato diferente, que por sua vez vai ser processado por uma terceira enzima da via metabólica e vai gerar um quarto substrato, que dessa vez é o produto final da via metabólica. Então, se eu conseguir inibir a atividade dessa primeira enzima, por exemplo, eu acabo inibindo a formação desse produto final útil. Então, essa é a importância de estudos enzimáticos no âmbito da pesquisa com medicamentos. E como é que funciona de forma geral os estudos antienzimáticos? Nós vamos ter 3 grupos, assim como nos experimentos in vitro anteriores. Nós vamos ter um grupo controle na enzima e o seu substrato. Aqui no grupo teste nós vamos ter a enzima, o substrato e o nosso composto teste. E aqui no grupo de inibidores de referência nós vamos ter a enzima, o substrato e uma substância que você já conhece, que causa atividade antienzimática, que previne a formação do substrato. Então, nos 3 exemplos, nós vamos verificar a formação do substrato. Nós esperamos uma formação do substrato maior no controle, porque eu só tenho a enzima e o substrato. E nesses 2 aqui, nós esperamos uma inibição da atividade enzimática e, portanto, uma formação menor do substrato, já que a enzima e o substrato elas estão na presença de compostos que podem inibir a atividade enzimática e, portanto, a formação de substratos. Então, essa foi uma aula rápida sobre ensaios enzimáticos no âmbito da pesquisa de desenvolvimento de fármacos e vejo vocês então na próxima aula.